Manda bala. Vamos lá. Dando sequência às nossas entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Franca, hoje a gente vai conversar com o candidato Tito, do PCB. Ele é servidor público federal e tenta agora a oportunidade de ocupar o executivo da cidade de Franca como prefeito. Candidato, muito obrigado desde já pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui na CBN. O tempo que nós combinamos de 20 minutos de entrevista começa a contar a partir de agora. Bem-vindo. Agradeço. Agradeço o convite, toda a equipe CBN, o Marcos Felipe, a Glauci, a Júlia, que entrou em contato também, o Akira, que está no apoio técnico, né? Dizer que é uma satisfação, já tive a oportunidade de participar de entrevistas na CBN, sobretudo na eleição passada, que fui candidato ao Senado, e que sou um ouvinte rigoroso da CBN Ribeirão. Então, é uma alegria poder participar aqui dessa discussão com vocês hoje. Candidato, muito obrigado. Por que o senhor resolveu se disponibilizar aí a ser candidato e tentar ser prefeito de Franca? Então, nós observamos nos últimos períodos, no último ciclo aqui da cidade, uma carência muito grande, não só de políticas públicas, mas de um debate muito sério e muito rigoroso sobre a realidade do município. Nós temos um acúmulo histórico na cidade de Franca de engajamento e envolvimento nas questões sociais de diversas áreas, seja ela na cultura, na educação, na assistência social. Nós já lançamos candidatura em 2008. Em 2020, eu fui candidato a vice-prefeito e nós discutimos acumuladamente com a militância a importância que seria, nesse momento, então, trazer um conjunto de propostas com a leitura, com a visão dos socialistas da cidade, né, com a perspectiva nossa acumulada para os problemas da cidade e a solução desses problemas. Então, para a gente foi fundamental isso, o espaço que nós estamos tendo, né, a aceitação em relação à população em geral. Então, é um momento de debater política, debater presente e debater futuro, mas, sobretudo, debater o presente, né, para a gente aí, então, chegar no futuro que a gente deseja, né? Candidato, quando a gente pensa numa cidade com qualidade de vida para a população, uma cidade bem estruturada, são vários quesitos assim levados como fundamentais para que isso aconteça. Saúde, educação, transporte, segurança. Vamos começar falando um pouquinho de cada um desses. Qual que é a proposta que o senhor tem para melhorar a situação da saúde de Franca? A situação da saúde a gente vem debatendo aqui há muito tempo na cidade e a gente viveu, a partir, sobretudo, de 2004 para cá, quando o atual prefeito era secretário de saúde, a entrega da gestão plena da saúde para o governo do estado. O que isso impactou para a gente? Hoje, toda a regulagem de vagas, de internações e cirurgias não é feita pelo município. Então, passa ano, entra ano, fica o debate municipal, o que a gente vai fazer, o que pode fazer, vai injetar recurso, vai comprar a vaga da Santa Casa. E, na verdade, nós defendemos que a medida necessária, nesse caso específico, é a retomada da gestão plena da saúde para o município. O município, com isso, passa a controlar toda a regulagem de vagas, tem um repasse federal e estadual maior em relação ao que nós temos hoje, e também, na política, na lei de responsabilidade fiscal, a margem de contratação nossa aumentaria. Isso, então, em relação à gestão da saúde. E tem uma outra área que é fundamental, que a gente também vem discutindo há anos, que é a saúde preventiva, que essa é planejar a cidade para médio e longo prazo. Por exemplo, nós temos hoje 14 equipes de saúde da família. Quando preconizado pelo SUS para uma cidade do porte de Franca, teríamos que ter entre 90 e 120 equipes. E nessas equipes, né, que são financiadas também com repasses federais e estaduais, o custeio, 95% dele seria federal ou estadual, e a menor parte do custeio seria municipal. E a gente fala que essa é uma política de médio e de planejamento, né, de longo prazo,
Por quê? Porque com equipes de saúde da família atendendo o conjunto da população, certamente nós temos a melhoria na qualidade de vida, a detecção precoce de algumas situações de saúde, então isso gera barateamento, inclusive, no gasto de saúde a médio prazo. Então, tudo isso é para quem de fato pensa cidade, algo que nós não temos hoje, nem gestão e nem medicina preventiva, né? Então, esses são dois eixos fundamentais. Temos outras áreas importantes de saúde mental também, que é subutilizada na cidade, enfim, é um conjunto de elementos, mas esses dois eu posso dizer com certeza que são eixos centrais. De imediato, o que o senhor faria para resolver o problema das cirurgias eletivas que estão acumuladas? Aqui, de imediato, você não tem muito o que fazer, a não ser comprar, de fato, essas vagas, né, e fazer um mutirão de cirurgia eletiva na cidade. Né? Então, não tem outra saída, justamente porque não houve o planejamento. Agora, não pode ficar só nessa linha, apagando o fogo. Você tem que prevenir. Então, fazer todo um processo de prevenção, que aí haverá uma redução gradual, ano a ano, da demanda. E como eu falei, o retorno à gestão plena da saúde na cidade também vai impactar nisso, né? Porque a gente passa, de fato, a controlar, então, tanto as vagas de internação, quanto a questão da saúde, das cirurgias eletivas. Que hoje, na verdade, é responsabilidade do governo do Estado. Hoje, quem é responsável por isso? É o governo do Estado. Né? Os prefeitos são indagados, mas nenhum assumiu a responsabilidade de recuperar a gestão para o município. Esse é o compromisso que nós temos. Nós queremos que seja a responsabilidade do município, com repasse, com controle, né? Enfim, com um investimento necessário. O candidato, o Franca registrou também um crescimento do número de pessoas em situação de rua. Qual é a visão do senhor em relação a isso e como lidar com essa questão? A gente tem debatido isso sistematicamente aqui, porque tem candidatos fazendo demagogia barata, falando, tem que tirar a esmola, tem que dificultar, porque política como Centro-Pop dá moradia, aliás, dá pernoite, né? Mas dá alimento e banho para a população em situação de rua. Veja, isso é algo que nós colocamos como o mínimo da humanidade que nós temos que reivindicar e desejar. Né? Primeiro, tratar a população em situação de rua como ser humano. Eles são seres humanos. É evidente que tem uma rede, uma série de problemas encadeados em relação a isso, que envolve drogadição, alcoolismo, problema de saúde mental. E no caso das políticas de assistência social do município, que a gente observou no último período, a terceirização e o sucateamento sucessivo dos instrumentos municipais de proteção social. Aqui na Cidade Franca, para ter uma ideia, nós estamos aí com 15 mil famílias hoje com uma renda per capita abaixo de R$210 por mês. Está com um pé para aumento da população em situação de rua. Então, o que nós defendemos? Mais política pública, mais assistência social sob o controle do município, não terceirizando para OS ou para outros órgãos fazer a política pública do município. Nós temos hoje uma política muito restrita, não é só questão orçamentária, é de responsabilidade. Então, mas a gente diz que essa também é uma área integrada, que envolve geração de emprego no município, para você ter condição de empregabilidade dessa população. Como eu falei, saúde mental que funcione, para você poder alocar quem tem problema de saúde mental, que muitas vezes vai às ruas por algum problema familiar, separação, tem vários fatores que levam a população aí a viver nas ruas. Não é uma vida fácil. Tem candidato que fala, é vida fácil, é dinheiro fácil. Eu desafio esses candidatos a ir para o semáforo, ficar lá 2 dias pedindo dinheiro para dizer que é um dinheiro fácil, porque não é uma vida muito sofrida. Então, ou a gente pensa em políticas integradas, ou daqui 4 anos a gente vai estar discutindo isso e o aumento da população em situação de rua. Né? Então, é mais política de assistência social, não menos. E a questão da segurança, o senhor mudaria alguma coisa em relação à segurança que o município tem hoje? Hoje é assim, segurança de fato não é uma responsabilidade do município, né? Nós temos a responsabilidade da Guarda Civil Municipal, e aí é um diálogo que eu faço direto aos guardas civis municipais, que estão sendo sucateados ano a ano. Hoje, os dados apresentam que Franca precisaria ter pelo menos 200 guardas
civis municipais, que não é uma função direta da segurança, mas ele também acaba contribuindo isso ao ocupar os prédios públicos, os espaços públicos e as áreas de políticas públicas, também contribuem para coibir a criminalidade, mas não é essa a função da Guarda Civil Municipal. Nós precisaríamos ter 200 guardas, nós hoje temos menos de 60. Então nós precisamos reequipar a Guarda Civil Municipal, ela precisa ocupar sim os espaços. O atual prefeito fala que não precisa de guarda, que basta a câmera, né? Ele ainda propõe que o munícipe ele disponibilize a própria câmera numa rede de câmeras por município. Quem está ouvindo aí sabe muito bem, câmera não coíbe nada, é a presença física que ajuda a coibir, a câmera só registra. Então, não é política de câmera e monitoramento que vai coibir ou dificultar alguma coisa. Nós precisamos de uma Guarda Civil forte, fortalecida, ocupando os prédios públicos, ocupando os espaços de política pública, né? E aí a gente certamente vai ter um impacto também na área de segurança pública, embora essa não seja responsabilidade do município, né? Essa responsabilidade é estadual. Vamos falar de economia agora, candidato, em relação à mão de obra especializada, né? Franca cresceu, né? Bastante baseada aí nas indústrias de calçado, muitas indústrias saindo da cidade, isso tem se falado bastante. Há alguma política no seu plano de governo para manter essas indústrias na cidade, para atrair outras, para especializar a mão de obra? Veja, nós precisamos, na verdade, de diversificação da mão de obra. Franca sofreu isso ao longo de décadas, vira e mexe, com a sazonalidade ou com políticas indiscriminadas de abertura econômica neoliberal que quebraram em determinados momentos a indústria, tanto de Franca como de outras regiões. Então nós precisamos primeiro proteger a indústria nacional e a produção nacional, como qualquer país do mundo faz, qualquer país capitalista do mundo protege o seu setor econômico, industrial e agrícola. Agora nós precisamos diversificar, aqui tivemos sempre uma dificuldade muito grande na diversificação, inclusive porque os grandes industriais da cidade vetavam essa diversificação até nos distritos industriais da cidade. O que gera mais emprego na cidade não são as grandes indústrias, são os pequenos e médios negócios. E não há política pública para os pequenos e médios negócios, seja ele na área comercial, na área industrial e na área da agricultura familiar. Nós entendemos que geração de emprego, dinamização da economia passa pelo fortalecimento. A gente tem dados aí, não só do CAGED, mas de outras agências, apontando que nunca no país se fechou e se pediu a recuperação judicial de pequenos e médios negócios. Então nós precisamos dar esse suporte, é o suporte técnico, o suporte financeiro e fiscal. Então, a gente, na indústria de calçados, por exemplo, na grande indústria, nós retornamos à situação de trabalho de trabalhadores sem registro. Ele não é MEI, ele não é PJ, ele não tem registro. Então, a precarização do trabalho continua avançando na cidade. Então, a prefeitura tem que fiscalizar, combater as situações de trabalho análogo à escravidão, de trabalho precarizado e da condição estrutural, financeira, técnica, suporte para o pequeno e médio negócio, comerciante e produtor de alimentos. Isso tem condições de fazer. Nosso programa dá, inclusive, detalhes de políticas em todas essas áreas, seja ela na segurança alimentar, produção de alimentos, com aquisição de alimentos, com feirões espalhados na cidade. Então, precisa mudar a ótica e a dinâmica do investimento. Nós sequer temos uma secretaria de agricultura no município. Então, nós temos que repensar, inclusive, o modelo e o funcionamento da prefeitura para que dê conta de atender o que é necessário para o próximo período. Candidato, em relação à educação, o que a gente pode pensar em um avanço sobre a situação hoje educacional, principalmente para as crianças de Franca? Veja, na educação, eu posso falar com tranquilidade porque também sou professor, já atuei na rede estadual, eu sou professor de ensino federal, né, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Franca sempre teve uma marca muito importante, que era a qualidade mesmo da educação. Franca tinha equipes gestoras que funcionavam bem, tinha um mínimo de valorização, mas não era muito grande, porque aqui nunca teve um plano de carreira, por exemplo, para o funcionalismo público e nem para os professores. Mas o que a gente vem observando nos últimos anos é um desmonte dessa política.
né? Seja ela na educação infantil, nas creches, com crescimento de terceirizações. E veja, Franca, além das creches, do ensino fundamental, né? Aliás, do ensino infantil, nós temos também faculdades municipais, e nós não temos política, de fato, para nenhuma dessas áreas. Então, primeiro, temos que criar uma rede municipal de creches, municipal, com funcionários públicos, com professores que recebem o piso nacional da educação, quer dizer, com uma condição de funcionamento de horário que atenda toda a classe trabalhadora, porque quem está no setor industrial, muitas vezes entra na fábrica, é 5 horas da manhã. Tem que ter creche funcionando nesse período todo. Na educação, no ensino municipal, nós precisamos Candidato, desculpa te interromper, mas Sim. é que para aumentar essa faixa de horário de atendimento numa creche, por exemplo, eu imagino que o número de profissionais deva crescer também, Sim. já que o horário vai ser estendido, então mais trabalhadores serão necessários. Sim. Tem orçamento para isso? O orçamento de Franca, é evidente que ele é restrito, mas ele é mal direcionado. Por exemplo, na área da saúde, justamente por problemas de mau investimento, você gasta 36% do orçamento na área de saúde. Então nós temos que, aí nosso programa ele prevê isso, inclusive política de aumento de receita, não é aumento de imposto. Tem gente que confunde aumento de imposto com aumento de receita. Aumento de receita é quando você tira o trabalhador informal e traz para a formalidade um amplo segmento da sociedade que hoje não está formalizado, então passa a recolher imposto, ISS, então você aumenta os cofres públicos. E tratar tudo isso como investimento, né? Então você é evidente que precisa isso, e a prefeitura já gasta hoje com subsídios e terceirizações na saúde, na assistência social e na educação, né? Então pensar o conjunto integrado, valorização das equipes gestoras da educação nas escolas, que hoje inclusive tem assistente social e psicólogo, mas que cobre ali às vezes 4 escolas, então não é uma política efetiva, e nas faculdades municipais, política de permanência estudantil, que não existe também, de investimento em pesquisa, porque as faculdades municipais elas são referência na qualidade de ensino, agora elas precisam ser referência também em política de assistência e permanência estudantil. Então o orçamento tem, precisa crescer, evidente, a receita e colocar isso como sendo prioridade, né, como investimento, não como gasto. Um pouquinho de obra agora, o senhor pretende fazer mudanças na cidade? Não trabalhamos aqui com a perspectiva de grandes obras necessárias. Muitas vezes fala, tem que fazer viaduto, ponte. Nossa política, por exemplo, de transporte e mobilidade na cidade, ela prevê outro tipo de ajustamento, não construção de grandes obras, né? Evidente que tem coisas que têm que ser construídas, mas aí você vai buscar os recursos federais e estaduais necessários também, como construção de escolas, de UBS, isso tudo tem que acontecer, mas não grandes elefantes brancos, como foi feito aqui em Franca anos atrás, uma construção de um viaduto, sendo que com uma política de engenharia de tráfego e de semáforos, você teria resolvido o problema, né? Agora Franca vive um boom, né? Tem mais carro do que gente, nasce mais carro do que gente, né? Que o per capita de carro de Franca é um dos maiores aqui da região, né? E aí você tem um gargalos, então a cidade hoje está parada no trânsito. Então nós temos um conjunto de propostas de mobilidade, de construção de ciclovias, que é algo que está parado. Nós temos 11 quilômetros de ciclovia, uma cidade que deveria ter 100 quilômetros. Né? Não incentivar o uso do transporte individual, estimular o transporte coletivo. Então nós temos debatido aí ano a ano a importância de uma proposta como tarifa zero no transporte, que já adotado em Batatais, em Santa Rita do Passa Quatro, São Caetano do Sul, Balneário Camboriú, São Paulo adota aos domingos, quer dizer, você evita com isso que tenha que ter grandes gastos em obras viárias e de desapropriação. Então, pensar a cidade para o futuro é pensar esse conjunto integrado. Às vezes, acha que grandes obras é o que vai resolver o problema, e não é. Há grandes obras para combater as enchentes. Nós precisamos ter um solo que permeie, que tenha pontos de recepção de água, de reabsorção de água, né? Então, tudo isso tem que ser pensado. Você pensar política integrada, meio ambiente, transporte, renda. É isso que a gente faz no nosso programa. Candidato, eu imagino que, né, tenho certeza que é um grande desafio governar uma cidade, e a gente ficaria aqui o dia todo para ouvir propostas, porque são muitas áreas que precisam ser atendidas por um prefeito. Mas eu gostaria de destinar o último minuto da nossa conversa, aqui do tempo que nós combinamos de 20 minutos, para o senhor se dirigir diretamente para os eleitores e dizer a eles o porquê o senhor merece ser prefeito de Franca.
Primeiro, agradecer novamente ao convite, ao espaço. Eu queria falar só rapidamente aqui de cultura. Então, vou pedir licença para me dirigir aos trabalhadores da cultura em especial. Nós vivemos aqui em Franca, no último ciclo, um abandono total, uma ausência de política pública de cultura. Eu sou agente de cultura, a gente trabalha com captação de recursos, e o orçamento de cultura na cidade é 0,09%. Nós precisamos garantir pelo menos 1% de cultura, porque está formalizando o trabalhador de cultura, está investindo, está desenvolvendo a consciência, enfim, mantendo os trabalhadores da cultura na cidade, que muitas vezes tem um êxodo de cabeças, né, e de artistas para outros lugares. Dizer que Franca precisa de uma grande revolução, uma revolução na forma de gestão da cidade e uma revolução de prioridades. É nesse sentido que eu peço aos ouvintes que não tenham medo de votar em candidato comunista. Conheçam detalhadamente nossas propostas, @TitoPCB, e dia 6 de outubro pode votar sem dúvida, com convicção. Vote 21, que nós vamos ouvir a população e vamos colocar quem mais precisa como sendo a prioridade do orçamento. É isso, não precisa ter medo de comunista. Candidato Tito, muito obrigado por atender aqui o convite da CBN. Uma ótima tarde. Obrigado a todos. Candidato, está gravado aqui. Muito obrigado, viu, pela